Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com a Gabi Mosman. Tudo bom, Gabi? Oi, tudo ótimo. Primeiro vídeo que gravamos juntos. E a Gabi é responsável pela nossa área de fundos aqui, análise de fundos, né? E eu vou trazer aqui 3 coisas que a gente estava discutindo que você tem que tomar cuidado antes de investir. Ter consciência disso. A primeira coisa é o longo prazo contra o curto prazo. Eu vejo muitos investidores, e eu diria que é 90% dos investidores em fundo, eles fazem algo que eu não julgo correto, que é analisa o que deu certo nos últimos 12 meses, nos últimos 36 meses, e vai ter sempre uma classe de ativos que geralmente foi muito bom, ou foi muito bem. Mas não necessariamente o que foi bem nos últimos 12 meses foi bem por conta de uma gestão muito boa. Muitas vezes pode ter sido por uma circunstância. Aquilo era um fundo cambial e o câmbio subiu. Né? A maioria das pessoas, elas entram no site da corretora, coloca ali aquela cliquezinho ali para ver o que está rendendo mais nos últimos 12 meses e investe ali. Só que ela está fazendo, ela está comprando na alta. E daí o fundo, de alguma forma, porque normalmente a renda é variável, vai variar, vai cair e a pessoa vai estar perdendo dinheiro. Então, isso que eu peço para você tomar cuidado. Analise uma janela de tempo maior, pega um ciclo. O que é um ciclo? De ponta a ponta, de mínima a mínima, né? Então, vamos supor, lá da crise de 2008 até a crise de 2015, você vai ter um ciclo total ali de investimento. Teve uma alta, teve uma mínima, né? De 2002 a 2008. Tente analisar fundos e gestores que tenham passado por um ciclo. Não analise apenas 12 meses. Tenta analisar um ciclo e veja se esse gestor adiciona valor ao longo do ciclo, né? Porque muitas vezes é muito fácil você adicionar muito valor quando a classe de ativo está subindo, ou é muito fácil você julgar um cara foi muito mal porque, enfim, a classe de ativos foi mal. Né? Então tente analisar um ciclo e tente analisar o que tem atrás daquela gestão, qual que é a estratégia daquele gestor. Vê se você concorda com a estratégia dele. Muitas vezes você pode não entender o que ele está fazendo. E daí, ou você pode não concordar com a abordagem dele, mas é muito importante que você entenda a cabeça dele, porque todo gestor vai passar por algum momento que ele vai estar performando abaixo do que a média de mercado, às vezes abaixo até da classe dele. Exatamente. Né? Tem até um estudo que eu vi muito tempo atrás, que mesmo o Warren Buffett, ele fica 1/3 dos anos performando abaixo do S&P 500. Se você fosse julgar o Warren Buffett por apenas um ano, você estaria provavelmente fazendo um mau negócio. Então, pessoal, essa é uma dica que eu dou para você. Analise o longo prazo, analise a estratégia. Essa é a primeira dica. Até porque, uma coisa interessante, quando a gente fala de value investing, investimento em valor, muitas vezes os gestores no curto prazo, eles vão ficar aí não tendo uma rentabilidade tão boa, mas para conseguir alguns ativos melhores, né? Então, fica com esse olhinho aí para ver a estratégia dele no longo prazo. E na questão também de renda variável, de ações, daqui a pouco ele pode ter uma rentabilidade muito boa por um ativo específico, não porque ele tem uma estratégia boa. Então é bom de ter umas dicasinhas assim pra gente ficar de olho. Excelente. Outra coisa que vocês têm que analisar, pessoal, ajuste ao risco a sua análise de rentabilidade. Não adianta você vir e falar, esse gestor aqui subiu 100% esse ano, subiu 50% esse ano. Às vezes ele correu um risco absurdamente maior do que alguém que performou um pouquinho abaixo dele. Então é muito importante que você ajuste a sua análise ao risco. Existem vários instrumentos de análise de risco, existe trainer, existe... Diversas formas. Até isso é interessante, porque a gente não quer estender muito esse vídeo sobre o assunto. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, de análise e ajuste ao risco, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer alguns vídeos sobre o assunto. Exatamente, mas isso é lição número 2, pessoal. Ajuste sua análise a risco, não analise apenas rentabilidade, ajuste a risco, ajuste a volatilidade, ajuste ao desvio padrão do retorno histórico. Existem vários índices aí, a gente pode até fazer um vídeo só a respeito disso, mas esse é um cuidado que você tem que tomar. Não analise apenas o retorno, você tem que entender o risco que aquele gestor correu para entregar aquele retorno. O terceiro ponto, esse talvez seja o mais importante, eu já vi vários estudos nessa direção. A média do retorno dos cotistas
é bem menor que a média de retorno do fundo. Explica isso para as pessoas, então, Gabi. Isso é algo que a gente até tinha comentado aqui, que normalmente acontece. A gente tem variações das cotas. Então, a cota, principalmente em fundos de renda variável, ela vai crescendo conforme o mercado vai aumentando. Então, quando ela valoriza muito, o fundo, o que acontece? As pessoas vão lá e começam a querer investir naquele fundo. O gestor acaba captando mais. Só que daí, quando aquela cota desce, as pessoas começam a tirar o dinheiro. Então, elas começam a comprar na máxima e vender na mínima. Mesmo que no longo prazo ou médio prazo, o gestor comece... Ele tenha a criação de valor, ele consiga aumentar as rentabilidades do fundo. Mas vocês estão vendo, ó, tem uma variação. O pessoal começa a comprar na máxima e vender na mínima e perde dinheiro, mesmo o fundo tendo rentabilidades positivas e muito maiores. Tem um estudo da Morningstar que eu vou até pedir para a Gabi tentar replicar para o Brasil com alguns fundos. Na década passada, do ano 2000 a 2010, teve um fundo que foi muito bem nos Estados Unidos, foi o melhor fundo, deu 15% ao ano. Foi uma década difícil para ações nos Estados Unidos, né? Porque teve a bolha da internet no começo, daí teve a bolha do subprime no ano 2008. Então foi uma década que a bolsa ficou de lado. Está sendo muito bom nessa década de 2010 para cá. A bolsa americana tem compensado e sido um baita investimento, mas na década de 2000 ela ficou de lado. Foi um retorno muito próximo de zero. Teve um gestor lá de fora, que foi o melhor em ações, que ele deu 15% ao ano de retorno. Daí você pensa, o cotista médio ganhou 15%. Errado. O cotista médio perdeu 10%. Como que você explica que a rentabilidade média do fundo foi de 15%, mas o cotista na média perdeu 10%? Os números não são esses, porque tem algumas vírgulas para cima e para baixo, mas o racional é mais ou menos esse, pessoal. O que aconteceu? Teve um ano que ele foi lá e dobrou, a cota foi de 1 para 2, daí ele captou um monte, porque ele foi o gestor do ano, o gênio e tal. E daí ele caiu 30% no ano seguinte. Então a cota foi de 1 para 2 e depois caiu 30%, foi para 1,40. Né? É isso, caiu 30%. 1,4. O que aconteceu? O cotista médio perdeu, porque muita gente entrou quando estava a 2 e sai agora quando está a 1,40. Então, na média, o cotista perde mesmo ele fazendo um bom trabalho. Você entregar 40% em 2 anos é uma boa rentabilidade. Só que aconteceu, ele captou muito dinheiro quando ele tinha ido muito bem e perdeu dinheiro na gestão quando foi um ano abaixo da média. Então, pessoal, não seja esse cotista. Não, eu vejo muitas pessoas escolhendo bons fundos, escolhendo bons gestores, mas entram na máxima e saem na mínima, e daí vão ter um retorno muito abaixo do retorno médio do fundo. E eu converso com gestores e todos falam que no Brasil acontece fenômeno semelhante. Se você for investir em fundo, se prepare aí, se planeje para investir durante 3, 4, 5 anos. Exatamente, eu ia falar isso porque o grande problema é que as pessoas elas querem investir em fundos com pensamento de curto prazo. E isso não dá, porque você vai ter oscilações de mercado. E um ponto muito interessante de fundos é a questão tributária, né? Então, a gente só paga imposto quando a gente vende. O gestor pode fazer diversas movimentações e ele não paga imposto. Então, pense em fundos de investimento pro longo prazo. Deu uma queda, segura. Se você escolheu bem o seu fundo, fica com ele aí por pelo menos uns 5, 10 anos. Então é isso, pessoal. Essas são 3 dicas que nós damos para você que pretende investir em fundos. Tem gente que quer investir em ações diretamente, tem gente que prefere investir em fundos. Se você pretende investir em fundos, leve em consideração essas 3 coisas que nós falamos aqui. Primeiro, tente analisar um prazo maior. Não oriente a sua decisão pro curto prazo. Analise 36 meses daquele gestor. Segundo, faça uma análise de retorno ajustada ao risco, ajustada à volatilidade. Não tome uma decisão só porque o fundo subiu mais que outro. Às vezes um fundo subiu mais que outro, mas correndo muito mais risco, trazendo muito mais volatilidade e risco para a carteira dos seus cotistas. E além disso, se você for investir, tente investir por um ciclo aí. Geralmente isso aí dura entre 5 a 10 anos. Essa é a recomendação que eu faço para você, porque se você for mudar de gestor toda hora que ele tiver um mês ruim, geralmente você vai fazer maus negócios. Então, pessoal, sempre tenha em mente para fazer uma boa análise, procurar entender como é que o gestor, como é que ele pensa, qual a estratégia dele e ver se tudo isso está em linha com o que vocês querem para os seus investimentos.
É muito bom sim investir em ações por conta própria, mas muitas pessoas preferem aí a comodidade de encontrar um bom gestor e terceirizar essa gestão do seu patrimônio. Então, fica a dica, você também precisa analisar fundos de investimento para ter sucesso no longo prazo. Muitos investidores não querem tomar a decisão de investir diretamente em ações. São pessoas que não gostam de acompanhar, acreditam no investimento em ações ou acreditam em abordagens de investimento através de fundos multimercados e querem terceirizar a gestão de parte ou da totalidade do seu patrimônio. Pensando nisso, nós aqui da Suno estamos criando uma área que está sendo conduzida aqui pela Gabi, justamente para fazer análise de maneira super transparente e imparcial. Nós não somos remunerados por nenhum desses gestores para entregar o que existe de mais moderno na análise de gestão de fundos. Então, Gabi, fica aqui um espaço para você apresentar um pouco do seu trabalho. Então, o nosso objetivo com a parte de fundos de investimentos aqui na Suno é conseguir encontrar fundos que estejam adequados e estejam em linha com o que a gente aqui da Suno acredita e principalmente dando ênfase na questão da estratégia da gestão, o que eles buscam, como eles buscam criar suas carteiras, como eles fazem a gestão do risco e muito da questão da mentalidade do gestor. Então, o nosso objetivo é trazer essas informações de forma simples, porque normalmente as pessoas, quando elas querem investir em fundos, elas querem simplicidade, elas não querem saber o detalhamento de cada ação por ação, porque senão elas iriam comprar por conta própria. O nosso foco aqui é encontrar pessoas que estejam em linha com o que a gente acredita na Suno e possa trazer melhores investimentos, melhores rentabilidades para você no longo prazo. As nossas recomendações de fundos vão estar disponíveis também para os assinantes premium da Suno. E se você quer saber mais sobre o produto, clica aqui no link abaixo para entender um pouquinho mais sobre essa nossa proposta, esse novo produto de investimentos.